Muito boa tarde, canal do Boi News, segunda-feira, 18 de outubro, também ao vivo pelo Facebook e portal sba1.com. O Banco Central reduziu para 5,01% a projeção de crescimento da economia do Brasil em 2021, informou hoje o Boletim Focus do Banco Central. Para 2022, a expectativa do PIB caiu de 1,54% para 1,5% ao ano. A projeção de inflação foi mais uma vez elevada, de 8,59% do relatório anterior. Os economistas agora elevam a taxa para 8,69%. A estimativa para a taxa Selic de juros se manteve em 8,25% ao ano e a projeção para o dólar se manteve em R$ 5,25 ao final de 2021. O governo brasileiro define hoje novas metas ambientais da agropecuária ao lançar o Plano ABC+, versão ampliada do Plano de Agricultura de Baixo Carbono. Ao vivo de Brasília, as informações de Berenice Leite. Boa tarde, Berê. Boa tarde, Zaidan. O objetivo do Plano ABC+, que será lançado hoje, é evitar a emissão de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas de CO2, equivalente até 2030. O Ministério da Agricultura definiu as novas metas que o setor agropecuário brasileiro vai perseguir nesta década para colaborar com a mitigação e adaptação às mudanças climáticas no planeta. O governo vai incentivar práticas de tecnologias sustentáveis em 72 milhões de hectares adicionais, além da ampliação do tratamento de 208 milhões de metros cúbicos de resíduos animais e o abate de 5 milhões de cabeças de gado em terminação intensiva. Atualizado, o plano será um dos principais elementos que o governo deve apresentar durante a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, a COP26, que ocorre em novembro. O governo vai exibir amostras dos resultados alcançados na primeira fase, que foi entre 2010 e 2020, e as metas ambiciosas para os próximos anos. Aidan. Berê. O governo espera beneficiar 17 milhões de famílias com um novo programa de transferência de renda, o Auxílio Brasil, anunciado em agosto último, para substituir o Bolsa Família já a partir de novembro. De acordo com o ministro da Cidadania, João Roma, o novo programa vai interligar ferramentas do Estado para a população de baixa renda e oferecer não apenas proteção social, mas também a possibilidade de transformação social por meio de capacitação e acesso ao mercado de trabalho. A ideia é a de que o valor possa ser reajustado, passando dos atuais R$ 190 para cerca de R$ 300. O auxílio contempla atualmente cerca de 14 milhões de famílias. Os recursos do FUNCAFÉ, destinados a socorrer os cafeicultores prejudicados pelas geadas no final do primeiro semestre, já estão liberados. E o Ministério da Agricultura definiu as exigências para obter essa ajuda. Ao vivo da BBM em São Paulo, as informações de Walter Pulga Júnior. Boa tarde, Pulga. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, numa reunião extraordinária na semana passada, o Conselho Deliberativo da Política do Café estabeleceu as condições para a liberação de até 1 bilhão e 318 milhões de reais com destinação específica para produtores de café que foram atingidos pelas geadas agora no final do primeiro semestre deste ano, em junho aproximadamente. Bom, para a linha de crédito liberada pelo FUNCAFÉ, a taxa de juros será mantida em 7%, Zaidan. Para a recuperação e replantio das áreas afetadas, o orçamento deverá, no entanto, ser acompanhado de um laudo técnico expedido ou por um engenheiro agrônomo ou ainda acreditado por um agente financeiro ou mesmo pela Empresa Estadual de Assistência Técnica, o EMATER, por exemplo. Agora, para o financiamento do replantio, será exigido mais do que isso. Será exigido o enquadramento do zoneamento de risco climático em áreas que sejam aptas para o plantio do café. É que alguns cafeicultores exageraram no plantio em áreas de maior risco.
e desta vez o financiamento não sai para áreas onde há risco iminente de perda da lavoura de café. O Ministério da Agricultura distribuiu já as suas, vamos dizer assim, as suas informações sobre as exigências para que seja possível ao cafeicultor prejudicado pelas geadas acessar a esse financiamento a juros, vou lembrar, de 7% ao ano. É com vocês, Zaidan. Obrigado, Pulga. Produtores mineiros seguem em dificuldades para fechar a conta no final do mês. Ao vivo, da redação, as informações de Vinícius Souza. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde para quem está acompanhando o canal do Boi News. É isso mesmo, viu, Zaidan? Apesar dos 6% no preço que é pago pelo litro, existe 14% de aumento nos custos de produção e isso está influenciando bastante aí os produtores ali da região do estado de Minas Gerais. Importante destacar que, de acordo com a Embrapa, o que explica aí o aumento nesses números é o preço do milho e da soja, que são fatores importantes para esse aumento desses gastos, influenciados aí daí por conta de diversos fatores, como a seca, a geada e também a desvalorização da taxa cambial. Defensivos agrícolas e fertilizantes também tiveram alta acentuada, tudo isso impactando bastante no bolso do produtor. E para tentar aí driblar o aumento desses custos, os produtores estão procurando ajuda em instituições como, por exemplo, o Senar, para aumentar aí a produção e diminuírem os gastos. Uma das soluções que foram encontradas para isso é misturar o concentrado, os alimentos de alto valor energético, dentro da propriedade. E aí o pessoal segue fazendo todo esse amarradio para conseguir manter aí um equilíbrio nos custos das propriedades leiteiras lá no estado de Minas Gerais. Zaidan, volto com você. Obrigado, Vinícius. Agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Boa tarde, Renata Ferreira. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos que acompanham o CB News. Saímos de um fim de semana bastante chuvoso, né? E agora entramos em uma semana que novamente segue esse padrão de temporais, mas que tendem a diminuir. Na região centro-oeste, há previsão de chuva expressiva sobre o estado de Mato Grosso. Chances de pancadas em Goiás, também no Distrito Federal, e no estado de Mato Grosso do Sul, a chuva já perde força. No litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, hoje a chuva segue constante. Em Minas Gerais, Norte Capixaba e de São Paulo, há chance para pancadas de chuva a qualquer momento. No sul do país, os próximos dias, Aidan, serão praticamente sem chuvas, o que, claro, favorece aí a retomada das atividades de campo. Hoje, há a possibilidade de formação de nuvens e chance para garoa aí e chuva fraca no Paraná e em alguns pontos isolados também de Santa Catarina. No centro-norte do país, o grande destaque da semana é o retorno das chuvas sobre o Mato Piba. Os maiores volumes serão vistos principalmente na Bahia e no Tocantins. Hoje o dia começa com previsão de chuva no Maranhão, sul do Piauí, maior parte do estado baiano e na costa leste dos demais estados. No norte do país, chove de forma expressiva no Amazonas, também Rondônia e sudoeste do Pará. Também são esperados volumes significativos sobre áreas aí do sul do estado do Tocantins. Zaidan, daqui a pouco eu volto durante a programação com mais destaques da previsão do tempo. Com você. Obrigado, Renata. Será hoje em Cruz Alta, noroeste do Rio Grande do Sul, a abertura oficial da colheita do trigo. A repórter Viviane está no local e traz as informações para a gente. Boa tarde, Viviane. Oi, Zaidan, boa tarde para ti, boa tarde a todos que nos acompanham. Acontece nesse momento a abertura oficial da colheita do trigo aqui no Rio Grande do Sul, em Cruz Alta, na região noroeste. A principal cultura de inverno atingiu esse ano a segunda maior área dos últimos 15 anos, com cerca de 1,17 milhões de hectares. E segundo a estimativa da Emater, a produtividade também deve ser elevada, cerca aí de 3,59 milhões de toneladas do cereal, que representa 70% a mais se comparado ao ano passado. Esse volume da cultura também deve ser o terceiro maior desde 2013. De modo geral, a estimativa para a produção da safra de inverno aqui no Rio Grande do Sul, ela deve ser a maior da história, cerca aí de 1,59 milhões de hectares e uma produtividade de 4,58 milhões de toneladas de trigo, canola, cevada
e aveia, o que representa aí 61% em relação à safra passada. Zaidan. Obrigado, Viviane. Bom trabalho aí. Os financiamentos por meio do FCO, Fundo Constitucional do Centro-Oeste, aumentaram 20% em outubro. O crescimento de R$1,5 bilhão de reais previsto pela programação inicial para o ano foi devido ao bom desempenho das políticas públicas de gestão do fundo e ao aquecimento da economia do país, informam os administradores. No mês, o fundo passou de R$7,5 bilhões de reais, que era o previsto, para mais de R$9 bilhões de reais em recursos disponíveis a diversos empreendimentos. A Embrapa Gado de Corte termina hoje a prova de avaliação de desempenho da raça Brangus, em parceria com o programa GenePlus. Ao vivo de lá, Kaile Rodrigues traz as informações para a gente. Boa tarde, Kaile. Oi, Zaidan, boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso mesmo, 51 animais da raça Brangus que foram confinados, passaram cerca de 70 dias confinados aqui na Embrapa Gado de Corte para medir a eficiência alimentar desses animais. A raça Brangus, ela é bem característica, por ter animais mais de pequeno porte, e a safra desses animais, Zaidan, são animais de agosto, setembro e outubro, nascidos em 2020. Zaidan, a raça Brangus, ela tem crescido. Olha só esse dado aqui que eu tenho que é bem interessante, que a venda de sêmen cresceu em apenas o primeiro semestre de 2021 cerca de 57%, o que define mesmo que tem produtor investindo na raça, E aí, como eu falei, produtores, hoje muitos criadores vieram para ver os resultados dos animais e aí que foram avaliados pelos pesquisadores da Embrapa, técnicos do programa GenePlus, para medir a eficiência alimentar desses animais, para ver quanto que o animal consome e aí quanto ele ganha de peso, E aí a gente está por aqui, estou preparando uma reportagem especial que a gente vai mostrar tudo aí no canal do Boi. Volto com vocês, Zaidan. Obrigado, bom trabalho, Kaile Rodrigues. O Brasil foi escolhido como o primeiro destino turístico halal do mundo árabe, fora do eixo dos países muçulmanos. Foi o resultado da assinatura na semana passada na Expo Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, de um protocolo para que Foz do Iguaçu, no Paraná, ofereça excelência em produtos e serviços aos turistas do mundo árabe. O protocolo halal, ao contrário do que muitos pensam tratar-se apenas de alimentos, inclui também processos de produção, procedimentos e empreendimentos de atividades consideradas legais e permitidas por Deus entre os muçulmanos. A informação é da Sedial Halal, empresa certificadora que atua no Brasil. O protocolo foi assinado entre o município de Foz do Iguaçu e a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, com participação da certificadora e Grupo Brasil Invest, com o apoio do governo do Paraná. E o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou a construção de 10 novas praças de pedágio. Os postos serão instalados nas rodovias do interior do estado. Gustavo D'Angelo. De acordo com o governo estadual, o interior de São Paulo terá 10 novos pedágios em suas rodovias. O investimento deve ser de cerca de R$4,5 bilhões de reais junto ao setor privado, para renovação, melhoria e ampliação dos trechos cobertos pelas estradas. A série de instalações de postos de pedágio faz parte de um extenso pacote de investimentos. Entre as expectativas divulgadas está a de que a construção das novas praças traga novos investimentos para as rodovias. No momento, passando por um processo de renovação das licitações, as estradas são operadas pela iniciativa privada. De acordo com o anúncio feito pelo governo paulista, diversas regiões do interior serão contempladas pelos novos postos de pedágio. Entre as áreas, as instalações abrangem trechos ao redor de municípios como Araraquara, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araçatuba. Conforme informado pela assessoria do governo, o novo pacote prevê a cobertura de 8 rodovias. O projeto pressupõe mais ampliações e melhorias nos trechos atendidos em até 7 anos. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo.
O CBN News termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Eu volto às 10:05 no horário de Brasília com mais pecuária. Você fica agora com a nossa agenda de leilões.